Alô, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, estudantes da Bíblia e associados que estudam conosco todos os dias a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês aqui nesse sábado, para junto nós glorificarmos e enaltecermos o nome de Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso assunto, à nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos, alguns versículos, que assim podemos ler todos os dias um pouquinho da Palavra de Deus. É que se nós tivéssemos tempo mais, claro que nós ia aprendermos mais e mais a Palavra de Deus. Mas como nós temos 10 minutos, a gente vai refletir nesses 10, 11 minutos sobre as mensagens, os versículos, Você também pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Nós aqui dos estudantes da Bíblia Associados estamos aqui para juntos aprendermos a Palavra de Deus, tá bom? Nós estamos estudando a carta de Paulo, ele escreveu para os irmãos de Roma. Nós estamos aprendendo que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito do Senhor, que é aquele que é santo, que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. Pois bem, tem pessoas que querem aprender. Você pode aprender conosco todos os dias, gratuitamente, levando a palavra do Senhor para todas as nações. Bom, nós também queremos saber, e muitas pessoas perguntam, quem foi o autor, qual foi o local, a data e os destinatários do livro de Romanos, da carta de Romanos. Bom, há um consenso entre teólogos e biblistas de que a Epístola aos Romanos é de autoria do apóstolo Paulo. Isso, Romanos 1, versículo 1, fala sobre isso, não é? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Bom, o argumento que nega a originalidade desse registro não tem credibilidade entre os estudiosos do Novo Testamento. Paulo escreveu esta carta com auxílio de Tércio, o seu amanuense, o seu escrevente. Romanos 16, versículo 22, está falando sobre isso. Costume da época permitir que o amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. Com base nesse fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de certas passagens da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, atribuindo a uma autoria não paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvidas que todo o seu conteúdo reflete o estilo de Paulo escrever. É isso mesmo. Paulo escreveu aos Romanos, o livro de Romanos, provavelmente entre os anos 56, 57 depois do Cristo, quando se encontrava na próspera cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia, por ocasião da sua última visita a Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que foi em Corinto, cidade grega, que Paulo montou seu centro de atividades missionárias. Em Corinto, Paulo ficou hospedado na casa do seu amigo fiel, Gaio. Alguns intérpretes, ao escrever a respeito da carta de Paulo aos irmãos em Roma, classificam como sendo
de natureza temporal. Eles não estão errados, visto que foi inspirado pelo Espírito do Senhor. Como tal, transcende as barreiras do tempo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7 diz: nos mostra de modo bem claro o destinatário da epístola: todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois, esses todos que estáis em Roma? Há uma disputa, irmãos, sobre os reais destinatários dessa carta. Alguns argumentam que Paulo escreveu para os judeus radicados em Roma, enquanto os outros defendem que foram os cristãos gentílicos, não é? Como sendo esses destinatários. Porém, Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. Outra coisa também que eu poderia e que gostaria de falar também, a epístola de Paulo, aos irmãos de Roma segue o modelo de outros documentos do primeiro século da era cristã. O esforço obedece à ordem desse tipo de documento, tendo sempre uma saudação e também uma oração. Uma forma literária bastante comum nos dias de Paulo era escrita em forma de diálogo. É isso mesmo, em forma de diálogo. Platão, filósofo grego, por exemplo, escreveu dezenas deles. Todavia, como bem observou o especialista em Novo Testamento, o irmão Brodos, essa forma literária dificilmente se junta ao modelo paulino. O que podemos observar na leitura de Romanos é o uso de diatribes por parte do apóstolo Paulo. Esse modelo literário, que era um recurso muito usado pelos filósofos estoicos e cínicos, o autor avalia-se de uma exposição crítica a respeito de alguma obra. Também, o conteúdo de Romanos também trata de alguns temas bem específicos, como, por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina, não é? Logo depois das palavras de saudação, observamos a seção que trata sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé. Paulo mostra a necessidade espiritual que os gentios judeus, toda a humanidade, tem da salvação de Deus, não é? Paulo também mostra nos capítulos 5 a 8, a ação santificadora do Espírito do Senhor no processo da salvação, e destacando aqui o resultado prático do Evangelho da salvação do crente. Através do Espírito do Senhor, o crente experimenta a paz com Deus. Nos capítulos 9 a 11 encontramos a teologia paulina a respeito do tratamento de Deus para com Israel e o seu povo. São revelados 3 aspectos do tratamento de Deus para com o seu povo, o Israel: passado, presente e futuro. Na última sessão, Paulo mostra o lado prático do Evangelho na transformação de vidas. A conclusão da carta do apóstolo Paulo trata de empreendimento missionário do apóstolo e algumas recomendações finais. E entende-se dos capítulos 15 ao 16, Uma leitura cuidadosa, A gente, no livro de Romanos, nos mostra que essa carta não possui apenas um único propósito, mas vários. O principal, segundo a Bíblia, é apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo Paulo antes de sua chegada a Roma. Todavia, podemos também destacar os seguintes propósitos. O apóstolo Paulo deseja fazer da igreja uma base missionária, a fim de que ela pudesse chegar até a Espanha, a igreja de Roma, pregando até a Espanha. Olha aqui só, fica evidente também que o apóstolo está imbuído da defesa do evangelho que ele pregava. Assim, as acusações de que Paulo promovia o antijudaísmo não procedem, pois a carta também tem um propósito apologético e pastoral, como nós podemos verificar na leitura dos capítulos 14
e 15 que a gente ainda vai fazer e que nós estamos fazendo todos os dias, estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E você também pode aprender gratuitamente indo à escola bíblica, aí perto do seu bairro, perto da sua casa, onde você pode juntos com a leitura da palavra de Deus, estudarmos junto, não é? Isto é bom e é gratificante. Amanhã a gente volta para nós lermos alguns versículos da Bíblia e juntos nós comentarmos aqui um pouco a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.